vídeo de hoje, casual é uma droga e eu vou falar por quê. Rest your like. Então deixa seu like, compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga que, não tem medo de sair por aí dormindo com uma pá de pessoa. Vamos começar a conversa, né? Para começo de conversa, por que eu acho que, de certo ponto de vista, o casual é uma coisa nojenta, né? Uma coisa escrota. Porque, você tá se deitando muitas vezes com pessoas, vamos supor o cara que você conheceu no rolê, a mina que você conheceu no rolê, e isso acontece, tá, gente? Tanto não só para os homens que saem, né, e acabam dormindo com a garota aleatória que eles conheceram no rolê, ou ali amiga de um amigo deles, amiga de uma amiga, como também mulheres, cara, né, que, vai pro rolê, principalmente a mulherada mais jovem ali, e, né, seja num baile funk, seja numa festa, acaba dormindo com o cara, né, tendo relação com o cara. E, o problema é que muitas vezes você nem conhece a pessoa. E aí aí que já entra a parada toda do casual, porque é isso, né? Você não conhece a pessoa. Esse é um dos maiores problemas. Você não conhece, você não sabe com quem aquela pessoa já se deitou, tá ligado? Né? Porque a maioria das vezes aquilo que a gente conjuga, imagina ser, no mundo real não é assim que funciona. E isso é uma coisa bem real, né? Você não sabe em quantos aquela mina já sentou, tá ligado? Isso é um grande problema, porque, cara, existe a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Isso é uma coisa real, sabe? Então, imagina você, por bobeira, você acabar pegando uma IST, que não é mais, a gente não usa mais a nomenclatura DST, né? Por bobeira, cara, por empolgação, só porque você tava com tesão. E você fala, mano, eu tive a oportunidade, vou lascar o pente nessa vida. Aí você, consequentemente, acaba pegando uma doença, tá ligado? Esse é o primeiro ponto, né? E isso aí pode te fazer se ferrar psicologicamente, né? Se você não tiver uma estrutura legal para lidar com tudo isso. E também, o quê? Pode pesar no seu bolso, porque você vai ter que investir no tratamento e tudo mais. E o pior, né, cara, é o HIV, mano, que é o pior, né? É o pior disso aí. Que estão por aí circulando e você não sabe quem está e quem não está. Aparentemente, pessoas perfeitas que não tem nenhum sinônimo de algum tipo de infecção, né, sexual, mas ela tem a parada dentro do corpo dela lá, o vírus lá, circulando, e você não sabe. É um problema real, independente da opinião e dos valores e princípios de cada pessoa. E eu acho que isso é o mais importante, independente se você for uma pessoa religiosa, com princípios religiosos, valores ou não, é o que está acontecendo no mundo real e o que pode te fazer mal, indiferentemente disso, tanto fisicamente quanto psicologicamente. O segundo ponto, cara, é você cometer um equívoco, né? Tanto você que é homem quanto mulher, de acabar gerando ali uma criança no meio disso tudo, né? Vamos supor, cara, eu já ouvi casos e conheci pessoas, né, que, quantas pessoas que eu já conheci que engravidaram sem consentimento, né? No sentido de, sem esperar aquilo. E isso acarreta numa série de responsabilidades que, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, você vai ter que levar para a vida inteira, que basicamente é o quê? Um filho, uma criança, uma vida. A garotada mais jovem, né? E acaba tendo acaba tendo esse hábito de, ter relações casuais, principalmente sem preservativo. Cara, para não falar que isso vai... Então, assim, isso atrasa demais a sua vida, no sentido de autoevolução. Né? Porque agora você não tem apenas você para se desenvolver, mas você tem o seu filho. Então, quantas pessoas que eu já ouvi falar e que eu já conheci a propósito que acabaram engravidando sem acidente, por acidente, acabaram engravidando, né, na emoção ali. É óbvio que uma vida é uma bênção, e eu sempre falo isso para todas as pessoas que ocorreram, né, que passaram por situações, fenômenos como este, né, de acabar ocorrendo uma gravidez ali de repente. E, ama seu filho e sua filha porque é uma vida. Existe um amigo meu que ele falava o seguinte, que filho é investimento. E realmente, se você educa seu filho, se você trata ele da maneira correta, cara, adequada, transforma ele numa mulher, num homem de valor, isso pode voltar para você. Não é 100% de ter certeza, não é obrigatoriedade, porque no final das contas as pessoas têm livre-arbítrio, têm escolha, mas eu prefiro pensar dessa forma, que se eu fizer o certo, se eu andar pelo caminho correto, trilhar meus filhos, quando eu tiver meus filhos, trilhar eles pelo caminho correto, né, ou filho, isso vai refletir de volta em mim. Isso vai ser uma espécie de investimento, porque ele vai me orgulhar não somente
por ser meu filho, mas pelas ações que ele toma em base daquilo que eu ensinei para ele. Se você tiver uma família, tiver uma mulher, um marido, filhos que realmente te apoiem e te considerem, te olhem e te enxerguem como família, além de simplesmente seres humanos, pessoas, indivíduos que colocaram eles no mundo, ou que fazem parte do ciclo da vida deles, eles vão te apoiar, eles vão estar ali com você para te dar o suporte que você precisa, como ser humano, como pessoa. Então, olhando por esse ponto, é fenomenal, sabe? É maravilhoso a ideia de você ter filhos, propagar, né, perpetuar os seus genes, a sua versão, né, uma versão 2.0 sua. Nossa, é maravilhoso. É uma obra de Deus, é divino. Mas se você puder evitar ao máximo, cara, não fazer isso enquanto você é jovem, enquanto você não construiu um fundamento sólido financeiramente para a sua vida, ou psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, um corpo forte e saudável, uma mente estabilizada, não sair comendo ou não sair dando para todo mundo. Porque existe essa probabilidade também de você ter um filho, gerar um filho, pode atrasar absolutamente anos da sua vida que você poderia estar usando para evoluir e se autodesenvolver e se tornar, né, eficientemente o homem e a mulher dos seus sonhos. Então, assim, o terceiro ponto que eu queria destacar aqui, que talvez seja um ponto mais não tão indiferente, como os dois primeiros pontos que eu falei, que eu listei para vocês, né, que é o caso de pegar algum tipo de doença e da gravidez, né, de engravidar, é o seu espiritual, né? E eu queria colocar o espiritual e o emocional ali basicamente unidos, né, relativos um ao outro, porque são coisas que, ao meu ver, a minha percepção, estão intrínsecas, basicamente, praticamente intrínsecas e ligadas uma com a outra. A sua alma, o seu espírito, como você preferir, e a sua mente, e o seu emocional, né, no sentido de a fonte das suas emoções, né, que muitos acreditam ser a alma, né, basicamente, cientificamente, a fonte das emoções está onde? Na sua mente, né, no seu cérebro, mas enfim. É isso, eu queria unir essas duas coisas, a sua alma, suas emoções. Quantas pessoas existem que são cientistas, filósofos, formados em diversos tipos de áreas diferentes, né, em campos de conhecimento, e acreditam na existência da alma, do espírito, da mente, enfim, desde Platão até mesmo cientistas da modernidade que acreditam na existência da alma. Quando você tem relações casuais com N pessoas diferentes, você está se destruindo, você está se fragmentando emocionalmente, espiritualmente. A sua energia está sendo drenada por aquelas pessoas. E isso faz você ser menos você e mais elas. Porque cada vez que você permite ter uma pessoa que está intrinsecamente ligada a quem você é, vocês estão partilhando, de certa forma, não só uma movimentação física, mas também interna, psicológica e emocional. E vou dar alguns exemplos aqui para vocês, com pessoas que entram em depressões, ansiedades absurdas, porque a balança ficou despencada. Você deixou de se conectar com você mesmo como deveria e passou a se conectar com aquele outro indivíduo que muitas das vezes você nem conhece, que não tem valores próprios, internos, valores apenas subjetivos, que se baseia mais no campo da atração, do desejo, do tesão, da vontade, né, da emoção ali naquele momento. Porque é como se literalmente aquelas pessoas estivessem sugando a sua energia, sugando o potencial que você tem de criar alguma coisa mais sólida internamente em você, alguma coisa boa, uma emoção boa, um pensamento, uma projeção, um desejo, uma vontade, uma aspiração. E aquela pessoa está entrando na sua vida, né? Não somente ali está se conectando com o seu corpo, mas também com a sua alma. Você está perdendo energia, cara. E quanto mais parceiros e parceiras você tiver, menos você vai estar conectado consigo mesmo. Você pode se tornar uma pessoa menos produtiva, menos lógica, no sentido de entender o que é conexão real e o que não é. O que é conexão apenas física e o que é conexão espiritual. O que é uma conexão emocionalmente saudável? O que é uma conexão real, de pessoas reais que tenham valores e importância para a sua vida? Eu não estou falando que casado formalmente perante ao Estado, perante a igreja, eu não penso dessa forma. Eu acho que a verdadeira união e o casamento entre duas pessoas, como a Bíblia fala, né? Porque tem muita gente que usa a Bíblia para argumentar sobre coisas que nem mesmo elas conseguem entender plenamente, apenas para ser algum tipo de argumento de autoridade.
Mas, ao meu ver, o casamento ele começa dentro, no coração, na sua mente, e não quando você coloca uma aliança no dedo. Porque a aliança é apenas um símbolo, é consequência da sua aliança interna, da aliança interna que você tem com aquela outra pessoa. Então, assim, um casamento, um namoro real, ele passa a existir a partir do momento em que você e aquele outro indivíduo têm algum tipo de relação de confiança, desejo, reciprocidade e respeito um pelo outro. Não é porque vocês têm uma aliança no dedo que vocês são coerentes plenamente no modo de agir, de viver, de pensar um no outro, mas é porque internamente vocês já fazem isso. Então você vê que essa questão de fidelidade, o famoso fiel, a fiel, isso é um valor interno intrínseco a você. Não tem nada a ver com a outra pessoa. Então, né, a pessoa que trai, ela não tem desculpas, se você parar para pensar. Ela não tem desculpas, porque isso aí é uma falta de caráter dela. Não é porque existia uma pessoa mais bonita, mais gostosa, mais isso, mais aquilo. É porque ela não tinha esses valores. O verdadeiro relacionamento começa dentro de você. E não quando você tem uma aliança no dedo. É por isso que você vê vários casos de pessoas que traem, que metem chifre uma na outra, comumente mesmo com uma aliança no dedo, porque internamente elas nunca foram casadas, elas nunca namoraram, elas nunca tiveram uma relação real com aquelas pessoas, apenas de aparência, apenas de Instagram. Né? O famoso hoje em dia virou moda você postar uma vida perfeita no Instagram, uma vida em que você ama, em que você se doa, em que você dá tudo do bom e do melhor, mas na prática, por trás das câmeras, às vezes o casamento é uma merda, entende? Às vezes a relação, o namoro é uma droga, não existe amor real pela pessoa, mas somente aquilo que aquela pessoa faz gerar na outra. Não existe voluntariedade, não existe reciprocidade. Então, voltando ao assunto da questão da troca de energia, isso é um grande problema também, porque pode te tornar uma pessoa menos verdadeira, menos autêntica, como eu digo, menos original, né? E você se tornar uma pessoa extremamente fragmentada. Isso pode afetar a sua saúde mental e espiritual, né? Para quem tem fé, eu sou uma pessoa de fé, eu não me considero um religioso, porque eu não pratico todos os dogmas que muitas pessoas acreditam como coerentes. Eu acho que a religião ela é muito, né, condensada em si mesmo. E já a espiritualidade, Deus, Jesus Cristo, é uma coisa que te liberta. Então, eu penso muito por esse viés. Né? Mas tem uma passagem na Bíblia em que Jesus fala, né, para a mulher lá do poço, que nenhum dos caras que ela se envolveu era marido dela de verdade, que eram apenas pessoas, né? Aí eu faço uma contextualização daquela passagem, de que aquela mulher ela só procurava se preencher, cara, de alguma forma com aquelas relações, com os caras com os quais ela se envolveu, que Jesus mesmo falou que nenhum deles, na verdade, era marido dela, mas apenas parceiros de momentos. Quem nunca já fez isso? Quem nunca já se relacionou com alguém simplesmente pelo calor do momento, porque estava com vontade, porque estava com desejo, com tesão? Naquela oportunidade que você teve, você falou, cara, eu vou fazer isso. E outra, depois que passa a sensação, depois que passa a empolgação, né? Depois que abaixa a dopamina, né? Aquela emoção toda, a flor da pele abaixa, você percebe, volta a estar no estado de padrão ali, você percebe que, você não tinha grandes necessidades de fazer aquilo, você não tinha grandes necessidades. Qual necessidade real você tinha de dormir com aquela pessoa? Você nem teve uma conversa tão profunda que você nunca se importou genuinamente com ela, mas somente com o que ela podia te proporcionar naquele momento. E é um loop que só te torna mais carente, mais escasso, mais frustrado emocionalmente, principalmente para pessoas que querem de alguma forma se sentir amadas, que querem de alguma forma construir uma relação saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente e espiritualmente, com outra pessoa ou com outras pessoas. Então é uma questão que você percebe que é como se fosse um buraco sem fundo, e quanto mais você faz, mais você não se satisfaz, porque você percebe que o problema na realidade, e você vê que o problema na realidade não está nas pessoas, mas está em você, porque você não consegue enxergar as pessoas como pessoas, mas simplesmente como uma forma de satisfazer os seus desejos, cara, de satisfazer as suas vontades, de satisfazer a sua libido. Casa diretamente com a ideia de puro hedonismo, né? Puro prazer, pura libertinagem. Do meu ponto de vista hoje, eu acho isso nojento. Você acabar de repente desenvolvendo uma depressão, uma ansiedade, porque às vezes essa pessoa não corresponde às mesmas intenções que a sua, de ficar apegado ao cara, de ficar apegado, e às vezes é um sentimento que não é recíproco, né? De ficar apegado à pessoa. Então,
Você cai naquele engano da projeção, né? Que você projeta na sua cabeça sobre a pessoa. E eu digo que não só as mulheres, mas os homens também, né? Quantas vezes, às vezes, você já teve relação, já ficou com uma garota, dormiu com uma garota, no dia seguinte pensou que ia continuar algum tipo de relação entre vocês dois, e aquela garota simplesmente, com o tempo, ao passar dos dias, em vez de fazer aquela relação evoluir para algo mais sólido, mais verdadeiro, não. Se tornou mais superficial, se tornou apenas um esquema, um contatinho, um negócio, e vice-versa. Então você vê que... Mas, pô, e as outras coisas, tá ligado? E os valores internos? E os valores compartilhados? E os valores que a gente consegue levar para nossa vida? Além da cama, entende? Eu não estou falando que você tem que se tornar um padre, uma freira, um pastor, sabe? Não é isso, eu não estou falando isso, mas é você ser seletivo com quais pessoas você acredita que pode dormir, que não vão te causar sequelas emocionais na sua vida, no seu psicológico, na sua trajetória. Lembrando que seja você, seja original. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Se você acha que esse vídeo faz sentido, compartilha com outras pessoas para chegar essa mensagem até elas, que possa fazer com que de alguma forma agregue, acrescente algum valor, algum sentimento, alguma noção, alguma ideia que elas possam levar para a vida delas. Agradeço por terem me assistido até o final, por mais que esse vídeo tenha ficado um pouquinho longo, mas eu achei necessário. E é isso. Tamo junto. Sejam vocês, sejam originais.